Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal da família ADBlu, Assembleia de Deus de Blumenau, igreja pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Nilton dos Santos. Você está nos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Samuel Goulart, eu sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus sede em Blumenau, e neste momento tão especial nós vamos estar conversando sobre a lição A Igreja Eleita, muito especialmente a lição de número 7 dessa revista tão preciosa, A Igreja Eleita. Nós estamos aqui para um momento muito especial e é necessário que você entenda que o nosso propósito com este subsídio não é dar a aula, mas sim trazer subsídios para que você possa então utilizar durante aí a sua sala de aula na Escola Bíblica Dominical, na sua cidade, na sua igreja. Bom, antes da gente começar, eu queria dar uma dica especial. Essa revista, A Igreja Eleita, ela tem um toque muito especial, pois é a exposição de uma carta bíblica, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E esta é a carta mais eclesiológica de Paulo, ou seja, que fala sobre a doutrina da igreja. É algo muito interessante, porque toda esta revista, toda esta lição bíblica é exatamente sobre a carta aos Efésios. Então é importante você entender que cada lição que nós estamos estudando é a exposição de uma parte dessa carta. A lição de número 7 é a exposição do versículo 14 até o versículo de número 19. Então, é interessante, em primeiro lugar, você ter um conhecimento sobre a carta, sobre Efésios, e aí tem vários comentários bíblicos, a própria CPAD lançou o comentário bíblico pentecostal, enfim, nós temos o comentário bíblico da NVI, Bruce, se não me falha a memória, foi lançado também pela CPAD, enfim, nós temos vários subsídios que você pode utilizar para você, em primeiro lugar, conhecer a carta e agora, em segundo lugar, você se inteirar do texto a qual você vai propor naquele domingo, que no caso aqui será o dia 17 de maio. Então, você deve focar dentro desse texto, versículo 14 até o versículo 19 do capítulo 2 de Efésios. Ao você iniciar a sua aula, você deve iniciar lendo o texto áureo, capítulo 2, versículo 14, e falar sobre a verdade prática. A verdade prática é que nós fomos reconciliados. É claro que o autor aqui, ele coloca que fomos reconciliados com a nossa inimizade com respeito a Deus e aos homens, mas a reconciliação que Jesus proporcionou na cruz, ela abrange muito mais coisas e ao longo da lição você vai perceber isso. Mas no texto, do versículo 14 ao 19, está falando especificamente sobre essas duas inimizades. A primeira entre Deus e a segunda entre os homens, ok? Então, a nível de introdução de todo o conteúdo que nós vamos abarcar nessa lição tão especial, o autor vai nos lembrar que na lição passada foi explicado, foi explanado sobre a realidade humana, a realidade do homem sem Deus, perdido e longe da graça. É interessante a expressão, e você deve enfatizar isso, do versículo 13, que diz, mais agora. Essa expressão de contraponto. É um novo momento da nossa vida, porque agora nós não estamos em outro lugar a não ser em Cristo. Essa expressão em Cristo aparece em Efésios pelo menos 35 vezes. Em Cristo, em Cristo. É a nova posição da igreja. E o que é viver em Cristo? O que significa isso? Bom, em primeiro lugar, Cristo desfez a inimizade entre os homens. A minha versão bíblica, no versículo de número 14, diz, desfez a parede que separava. O autor comenta, e isso é importante você enfatizar, que esta separação é uma
analogia às muralhas do templo. Inclusive, o apóstolo Paulo teve um embate no capítulo 21, versículo 28, sobre essa questão. Havia uma divisão muito clara, judeus e gentios. Judeus eram aqueles nascidos israelitas, cumpridores da lei, e os gentios eram todos aqueles que simplesmente não eram judeus. Havia uma divisão muito clara, havia uma divisão muito ferrenha, havia uma divisão muito terrível, mas a Bíblia diz que Cristo derrubou a parede. Aí você pode trabalhar a exposição do versículo 13 e 14. O versículo 13, em Cristo, nossa nova posição. E em Cristo não há mais esta barreira de separação. A primeira esfera da lei seria a lei civil, que diz respeito à cidadania israelita. A segunda esfera da lei seria a lei cerimonial, diz respeito aos sacrifícios, diz respeito à circuncisão, às comidas e bebidas. E a terceira esfera da lei é a lei moral, que diz respeito ao padrão, à conduta. Nós entendemos que Cristo cumpriu a lei. Nós compreendemos pelas Escrituras que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim, segundo Gálatas capítulo 6, versículo 2, e você pode usar esse texto, nós estamos debaixo da lei de Cristo. No quarto subtópico, o autor vai falar sobre a revogação desta lei. O texto vai dizer para a gente que Cristo, ele revogou. Cristo, ele anulou. O versículo 15 diz, lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O que o texto está nos falando? O que o autor quer nos dizer quando Cristo revogou essa lei? O autor, ao trazer uma explicação, ele disse que a revogação aqui é uma alusão da lei cerimonial. Mas, queridos, é importante a gente enfatizar que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo essa narrativa e explicando que Cristo revogou a lei, ele não está falando simplesmente sobre a lei cerimonial, mas é o fato de que em Cristo tudo está se cumprindo e ele cumpre tudo, todos os preceitos da lei. A lei por completo, Cristo a cumpre e ele satisfaz a justiça de Deus. Paulo vai explicar isso no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que nós jamais conseguiríamos cumprir a lei, porque a carne é fraca, a carne é adoecida. Então ele diz que Cristo cumpre a lei. E ele vai dizer no capítulo 8, então, que agora nós estamos debaixo de uma vida movida no Espírito. Na verdade, é uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas, e você pode utilizar isso. A carta de Paulo aos Gálatas, Paulo escreve essa carta só para defender essa tese. Nós não conseguimos cumprir a lei e Cristo cumpriu toda a lei. Todos os preceitos estão cumpridos em Cristo. Ele cumpre a lei e agora nós, como diz Paulo no capítulo 6, versículo 14 de Romanos, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então Cristo, quando ele revoga a lei dos mandamentos, está falando não apenas de uma parte da lei, mas toda a lei, porque agora nós nos movemos debaixo do Espírito e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes da gente continuar, você já deixou seu like, já deixou seu comentário? Faça isso, inscreva-se no nosso canal, que sempre há uma palavra de Deus ao seu coração e sempre estaremos postando os vídeos de subsídios para a sua vida. Bom, o segundo tópico, agora terminamos então esse primeiro tópico, o segundo tópico vai falar sobre que pela paz, Cristo fez um novo homem. Agora, é muito interessante a gente perguntar duas coisas aqui. Primeiro, o que significa paz? Bom, a própria lição vai trazer o dicionário Vine explicando que paz é um termo comum no Novo Testamento e que diz respeito à amizade, harmonia, né?
Eu gosto de uma definição de Strong. O dicionário Strong diz paz como harmonia. Bom, a primeira pergunta é: o que é paz? E a segunda pergunta que nós devemos fazer é: como chegamos até essa paz? Paz é harmonia, paz é amizade. Ok, mas como chegamos até a esta paz? Versículo 14 e o versículo 15. Pela cruz. A cruz é um instrumento que Deus usou para concretizar esta paz. O primeiro subtópico vai falar sobre o contexto de paz. Você vai poder olhar aqui na lição, a lição explica vários conceitos de paz, ela vai trazer como boas relações, ela vai trazer como fim de um conflito e vai dando texto para isso, inclusive explicando como um fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas será que é dessa paz que o texto está falando? Não. Especificamente, aí nós já entramos aí no subtópico de número 2 e também o de número 3, porque eles se entrelaçam. Nós vamos entender que a paz que o apóstolo está nos escrevendo aqui é a reconciliação, o religar, né? A expressão religião, né? Que é o religar o homem a Deus, a reconciliação entre Deus e os homens. Então, quando o texto está falando de paz, aqui nesta carta de Paulo aos Efésios, o texto está falando sobre a nossa paz com Deus. Nós éramos, lembra das outras lições, inimigos de Deus. Estávamos distantes de Deus, mas pela cruz, pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós obtemos esta paz, a paz com Deus. É muito interessante porque agora esta paz vai gerar um novo homem ou uma nova humanidade. O texto diz no versículo de número 15 que ele em si, dos dois, fez um novo homem. Isso é muito interessante. Do que a Bíblia está falando? O subtópico de número 3, deste tópico 2, vai nos explicar que a paz pela cruz gera um novo homem. Do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando sobre a unidade que é a igreja. Você pode utilizar também outro texto que é Colossenses capítulo 3, versículo de número 11, onde a Bíblia diz que não há mais circuncisão ou incircuncisos. De ambos, Deus fez um só povo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E você pode utilizar-se agora de exemplos como igrejas que tentam judaizar o seu evangelho, achando que vão agradar a Deus. A Bíblia está dizendo, a reconciliação faz um só povo. Porque essa reconciliação diz respeito não somente à reconciliação entre Deus e os homens, mas diz respeito à reconciliação entre os homens também e um só povo, a saber, a igreja do Senhor Jesus. Vamos para o tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num só corpo. Aqui, o autor vai trazer algo muito interessante, eu gostaria da sua máxima atenção. Ele diz que é por causa da cruz que tudo isso acontece. Com muito respeito ao autor, esta lição preciosa que nós temos aqui, mas nós precisamos entender e utilizar agora duas expressões, causa e consequência. Preste atenção. O autor disse que a causa de tudo isso é a cruz de Cristo. Nós entendemos pela Escritura que a causa não é a cruz de Cristo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A causa é o amor de Deus. O amor de Deus é a causa, é onde nasce tudo isso. A consequência é a cruz. E a partir da cruz é que nós temos toda esta bênção da reconciliação.
Você entende isso e pode explicar isso para os seus alunos à luz de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, causa, consequência, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante você enfatizar isso, porque o segredo e a grande verdade de tudo isso é a exposição do amor de Deus. O amor de Deus é revelado sobre nós. Diz a palavra de Deus que o amor é provado, que ele entregou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo de número 5. Então a causa de tudo isso é o amor de Deus. Como consequência, nós temos a cruz de Cristo, que resulta em todas essas bênçãos. Entendendo isso, o primeiro subtópico deste último tópico da nossa lição você deve explicar que Cristo se fez maldição por nós. A Bíblia está farta de textos bíblicos nos explicando sobre esta verdade preciosa. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 13, ele cita Deuteronômio 21, 23, quando ele diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É importante você enfatizar isso. Em 1 Coríntios 1, 23, Paulo explica que a cruz é um escândalo para os judeus. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5 e 21, que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Isso é algo maravilhoso, você explicar para os seus alunos que Cristo se fez pecado em nosso lugar. Sobre ele, a condenação da humanidade está, e ele recebe o peso da condenação. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele não precisava carregar a cruz, ele era santo. Enfatize isso, é algo muito precioso. O segundo subtópico é que a reconciliação é pela cruz de Cristo. Não há outro método, não há outro meio. Os apóstolos declaravam em Atos, em nenhum outro há salvação. A Escritura declara que não há nenhum outro caminho, somente Ele. Deus escolheu a cruz, porque ninguém conseguia cumprir a lei de Deus e agradar ao Senhor. E, na verdade, o propósito da lei, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos explica na carta aos Gálatas, não é salvar, mas é expor a miséria humana. É explicar que não conseguimos cumprir a lei de Deus, não porque a lei é ruim, mas porque a nossa matéria é má, porque não conseguimos, não temos força para isso. Mas Jesus cumpriu, pagou o preço e na cruz Ele está nos dando uma nova oportunidade. Aí o versículo de número 16 diz que pela cruz Ele reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Terceiro e último subtópico é Ele na cruz faz um só corpo. Aqui está falando sobre a reconciliação na vertical e na horizontal. É interessante a cruz com a sua verticalidade e a sua horizontalidade, falando sobre o projeto da reconciliação, que é entre Deus e os homens, mas é entre os homens também. Porque o homem no jardim, é interessante você perceber isso, quando ele desobedece a lei de Deus, a ordem de Deus no jardim, ele se torna irreconciliável. Irreconciliável, primeiro, com Deus. Ele fica longe de Deus. Segundo, ele perde a reconciliação com o seu próximo. Ele torna-se inimigo do seu próximo. Ele se torna, inclusive, capaz de matar o próximo. Agora, em terceiro lugar, ele perde a reconciliação consigo mesmo. E em quarto lugar, ele perde a reconciliação com o mundo, com a natureza. O homem, depois do pecado, nunca mais conseguiu dominar, como foi a ordem de Deus sobre a natureza. Ora o homem adora, ora o homem destrói a natureza. Por isso que eu disse
que a verdade prática, à luz do texto, é correta. A verdade prática diz que Deus desfez a inimizade, ele desfez toda a inimizade que havia entre Deus e os homens em Jesus. Mas não só isso. Quando a Bíblia fala sobre reconciliação à luz de tudo que Paulo nos explica, à luz de tudo que o Novo Testamento nos traz, essa reconciliação se dá em 4 esferas. Com Deus, com o próximo, comigo mesmo e com o mundo, como a natureza. Nós precisamos ser reconciliados. E o meio que Deus escolheu foi a reconciliação através do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essas palavras no seu coração. Ministre com ousadia e intrepidez aos seus alunos e conclua com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Como consequência de toda essa reconciliação, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos o ministério da reconciliação. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deus abençoe. Até a próxima. Paz do Senhor.